Amém? Gostaria de chamar a pastora Cleide, por favor. Pastora Cleide, que vai dar o estudo. Vou orar por ela e gostaria que você estendesse as suas mãos sobre a vida da pastora Cleide. Assim como também vou orar pelos dízimo e oferta, apresentar ao Senhor. Feche seus olhos, querido. Há uma unção sobre você, é o seu corpo todo essa unção. Entenda isto. É sobre tua cabeça, descendo como fosse ali na barba de Arão, a autoridade de Deus sobre a tua vida nessa terra. É a autoridade do céu, é algo do céu, é algo do reino, é do trono essa unção. Eterno Deus e bondoso Pai, queremos apresentar a Ti, Deus, a nossa vida. Rendemos graça ao Senhor por tudo, por esta manhã tão ímpar, única na vida de cada um de nós, para aprendermos mais um pouco da Tua palavra. Abençoa os dízimos e oferta, meu Pai, alçada na Tua casa. Sim, Deus querido, que todos sejam alcançados, meu Pai, próspero nessa terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, age sobre nós, nos ensina, meu Pai amado, a administrar o nosso ganho, nosso sustento, aonde lançar, Deus querido, no tempo certo, meu Pai, para que venha produzir a prosperidade nessa terra. Repreende tudo que não é de Ti, tudo que não provém do Senhor, todo mal seja lançado por terra pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eterno, quero apresentar também a Tua serva, a Tua ungida, ser com ela que todo saber, toda a palavra que o Senhor já tem falado no teu coração, não fique retido sobre ela, mas sim, abrir os lábios, seja lançada sobre nós como semente, ó Pai Celestial, e que venha produzir fruto na nossa vida. Eu oro, toma sua vida em tuas mãos, família, esposo, cubra com sangue de Cristo de toda uma retaliação, neste momento ao qual sua serva está na brecha, para ministrar a Tua palavra, toda a retaliação com a Tua família, seja, meu Pai, repreendido, cobre com sangue de Cristo, assim como cada família aqui presente. Eu oro, agradecido ao Senhor por tudo, eterno, perdoa nossos pecados e falhas, em nome de Jesus, amém. Bom dia, a paz do Senhor. Nós já estamos muito alegres nessa manhã, por tudo que o Senhor já fez aqui nesse lugar, para os louvores, não é mesmo? E gostaria de estar anunciando as classes. A aula de batismo vai subir, os jovens vai estar subindo com o pastor Richardson, os adolescentes também já subiram, alguns. Amém? Como eu iniciei falando, amanhã está bem propícia com os louvores que já foram entoados aqui. Eu sei que já é o Senhor falando nos nossos corações. Hoje eu estou trazendo para minha vida, porque o Senhor falou muito ao meu coração nesses dias. Já tem um bom tempo que eu venho preparando esse estudo, que é falando sobre a identidade cristã. E os louvores que foram entoados nessa manhã são muito propícios, né, a esse momento. E, como eu falei, já tinha um bom tempo que eu já vinha preparando, orando a Deus. E chegou o momento de falar, né, sobre essa palavra tão oportuna nos dias de hoje. Eu me lembro que o início desse mês, quando começou a escala de ministração, o pastor Marcos, ele inicia numa EBD falando sobre gratidão. Será que nós temos perdido, né, a nossa gratidão a Deus? Uma coisa puxa a outra, né? À noite, no mesmo dia à noite, o pastor José Ricardo fala sobre cidadão dos céus. Uma coisa está interligada à outra. Outro dia, semana passada, o pastor Sérgio trouxe uma ministração falando sobre o primeiro mandamento, e por aí vai. E a gente vai ver aqui que tudo está interligado. Amém? Se nessa manhã eu iniciasse perguntando para a igreja assim, alguém sabe qual o significado de identidade? O que quer dizer a palavra identidade? Se eu perguntasse para a igreja assim nessa manhã, eu estou falando isso porque, às vezes, a gente se pega assim, a gente
é para a gente refletir, né? Porque nós estamos numa classe de EBD, uma classe de ensinamento, uma classe de aprendizagem, uma manhã de aprendizagem para nós. Qual o significado da palavra identidade? Alguém saberia aqui responder? Alguém quer falar alguma coisa? Amém, pastor. E termos uma identidade em Cristo. Amém. Amém. E é sobre isso que nós vamos retratar essa manhã. Nós vamos estar falando nessa manhã sobre quem nós somos em Deus, para que Deus nos chamou, qual é o propósito dele nas nossas vidas. Foi falado aqui nessa manhã sobre esses 2 louvores e a gente não sabia de nada, não conversamos nada sobre isso. É que, às vezes, esquecemos quem somos em Deus. Quem concorda? Alguém aqui concorda? O Senhor falou muito ao meu coração, porque às vezes esquecemos. Às vezes agimos de formas que não condiz com a identidade que temos em Cristo, que recebemos em Deus, de Deus. A verdadeira identidade. E os anos se passam e achamos porque somos cristãos, mas esquecemos da nossa verdadeira identidade, para que o Senhor nos chamou, né? E eu trouxe aqui 2 definições que eu gosto bastante. Uma no dicionário comum, que fala assim, significado da identidade. Qualidade do que é idêntico, ou seja, algo que é idêntico. Se a gente tem uma identidade em Deus, a gente é idêntico a quem? A Deus, não é mesmo? Identidade dá ideia de pertencimento, então nós pertencemos a Deus. Quando nascemos, nós recebemos uma identidade, certo? Nós somos filhos, nós recebemos uma identidade. Ali na nossa identidade é algo que é muito importante para nós. Vem filiação, vem nacionalidade, que até alguns dias atrás eu fui no Detran para trocar a minha CNH e a minha identidade, ela não consta a minha nacionalidade, que ela já tem um tempinho, e a menina no Detran falou assim, a senhora tem que trocar a sua identidade. Essa identidade não está mais valendo, e eu nem sabia. Então, a gente recebe essa identidade, né? Nós recebemos a nossa paternidade, mas quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos uma outra identidade, que é uma paternidade dada pelo nosso Deus, pelo próprio Deus. E dá ideia de pertencimento. Pertencimento a quem? Ao Pai. E nós não estamos mais só. E eu também trouxe um significado na Bíblia, que diz assim, refere-se a quem somos em relação a Deus. Foi o que o pastor Marcos acabou de falar. Quem nós somos diante de Deus? Será que nós esquecemos? Algumas vezes? Por um lapso de memória, podemos esquecer? Será que um dia a gente já caiu no esquecimento de esquecermos quem somos em Deus? Quem é Deus? Quem nós somos? Para que Ele nos criou? Irmão, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Nós estamos numa classe de ensino, de aprendizagem. Aí diz assim, refere-se a quem somos em relação a Deus e o nosso propósito de vida. Nós nascemos, como eu falei, de uma identidade, a nossa identidade é única, impressão digital também. Nem mesmo o gêmeo ele nasce com uma impressão digital igual, é diferente. Né, pastor Delci, pastora Deise? Mesmo que sejam gêmeos idênticos, nascidos da mesma placenta, eles não nascem com identificação igual, a impressão digital é diferente. Mas a nossa impressão digital em Deus são todas iguais. Amém? A nossa impressão digital no Senhor é igual e nós precisamos vivenciar isso. Então, eu coloquei lá, volta um pouquinho, Gislaine. Identidade cristã, ali tem uma impressão digital e a cruz de Cristo. Eu achei fantástica essa imagem ali, porque está mostrando nitidamente quem nós somos. Né? Nós somos servos de Deus, escolhidos no Senhor. Pode passar. Aí diz assim, quem somos em Cristo? Né? Eu fiz essa pergunta. Se eu perguntasse aqui para a igreja, agora,
Alguém poderia me responder? Quem é você em Cristo? Quem somos em Cristo? Amém. Nós somos uma nova criatura. E a própria palavra ali que eu escolhi como texto base, ela vai dizer sobre isso, que é 2 Coríntios 5,17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E nesse período que eu estava estudando, buscando do Senhor, o Senhor falou muito ao meu coração, e através dessa palavra e muitas outras palavras, se a gente for buscar aí, a gente vai ver qual é a nossa identidade em Cristo, qual é o nosso propósito, para que viemos a esse mundo, o que o Senhor fez por nós, né? Nos resgatou do pecado, nos deu uma nova identidade. Aí o Senhor diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando reconhecemos Jesus, tudo se torna novo na nossa vida. Quer falar? O pastor Sérgio quer falar. Só um pouquinho. Bom dia. Existe uma distinção muito grande aí, né? Porque você está falando de identidade, e quando nós olhamos para nós mesmos e fazemos uma autoanálise, nós percebemos que, como você falou, cada um tem a sua própria identidade, né? E essa identidade é formada por um conjunto de características, né? Aí tem pessoas que têm uma identidade boa e tem pessoas que têm uma identidade ruim. Isso é inegável, né? Quando nós fazemos uma autoanálise sobre nós mesmos. Agora, quando nós fazemos essa autoanálise mais voltadas para a identidade em Cristo, aí é outra coisa. Aí nós deveríamos ser todos iguais, né? Pautados pela palavra de Deus, vivendo segundo a palavra de Deus. Seria uma identidade só, a identidade de Cristo em nós, né? E aí entra naquele velho conceito, né, que nós já conhecemos, de que os cristãos, quando foram chamados assim pela primeira vez em Antioquia, foi porque eles tinham a identidade de Cristo. Olhavam para eles e viam Jesus Cristo nas atitudes, nas palavras. Eis aí a identidade. Essa deveria ser a nossa, né? Outra coisa que quero falar, talvez eu nem fale mais para não atrapalhar hoje, quando nós olhamos para Jesus no Sermão da Montanha, e ele fazendo aqueles paralelos que ele fala, bem-aventurado, 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 aquela palavra lá no grego é makarios, que significa uma felicidade além do possível, do impossível, do limite. E o interessante é que aquela felicidade, ela é ultra circunstancial, ela independe das circunstâncias. Você está bem ou mal, acordou ruim hoje, triste, não importa, você é feliz em Cristo. Essa mesma palavra se aplica para a identidade em Cristo. A nossa identidade em Cristo, ela precisa ser ultra circunstancial. Seja onde quer que você vá e o que esteja acontecendo, você é um servo do Senhor. A sua identidade é de Cristo. Amém? Amém. Então aplauda o Senhor aí. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. Quer falar, pastor? Pastora Cleidia, irmãos, a paz do Senhor. Eu espero assim estar contribuindo, né? O pastor Sérgio traz essa reflexão, essa palavra aí do Novo Testamento, e a gente percebe que desde a criação, Deus criou um povo com uma identidade, né? Deus tira, lá no livro do Êxodo, ele tira o povo do Egito, né? Porque ele estava lá cativo, e separa esse povo. O faraó tenta até segurar, e acontece aquelas pragas, tudo ali que acontece, não, vai só uma parte, vai só outra, vai só isso, deixa o gado, e Moisés diz assim, ó, não vai ficar uma unha sequer, né? Quando ele tira o povo do Egito, ele trata o povo como o meu povo, né? O meu povo, aquele povo tinha uma identidade, tanto que ele coloca regras, ó, quando vocês forem, não façam o mesmo que as outras nações fazem,
né? Não adore outros deuses, não se prostrem diante de outros deuses, né? Reconheçam, e os povos em volta reconheciam que Israel era um povo diferente. Amém. Tinha um Deus, né, todo-poderoso, um Deus diferente. Então, isso é identidade. O plano de Deus desde o início, né? Desde o Velho Testamento até agora, quando Ele nos dá o seu Espírito, que é comum a todos nós, Ele dá do seu Espírito a todos nós. Amém. Porque Deus tem um povo exclusivo seu. Amém. Glória a Deus. O pastor Marcos fala sobre essa passagem aí, muito boa. E ali o povo ele tem uma ideia de pertencimento. Eles sabem a quem, eles têm convicção de que eles sabem a quem eles pertencem. Mais para frente a gente vai ver sobre essa questão. A nossa identidade cristã, fiz uma anotação aqui, tem algumas coisas que não vai estar no meu slide, porque eu pedi ajuda, então fui anotando algumas outras coisas. A nossa identidade cristã é baseada em quem somos em Cristo. O que você fala quando você precisa se apresentar para alguém? Foi exatamente sobre essa questão que o pastor Marcos está falando, quando eu vou trazer aqui 3 exemplos na Bíblia que eu peguei para a gente ter uma base de algumas pessoas. Moisés, né, que ele nasce num tempo onde os bebês eram todos mortos, né, e a mãe tem aquele momento ali que ela entende, usada por Deus, coloca a criança dentro de um rio, a existência providencial do Senhor sobre a vida de Moisés, porque havia um propósito para resgatar um povo, como o pastor Marcos falou aqui. E ele é achado pela filha de Faraó, né? Ali, olha a identidade, já troca de identidade, né? Ele é criado ali, depois ele mata um egípcio, foge com medo, mais uma vez sofre, ele sofre nessa mudança de identidade. Nessa mudança aí que teve de identidade, passa por um tempo, o Senhor chama ele no meio de uma sarça e fala para ele que ele vai resgatar um povo, que ele vai voltar lá no Egito para resgatar o povo, e ele ainda questiona com Deus. Ele pergunta para o Senhor, que está lá no livro de Êxodo 3, como o pastor Marcos falou. Pode colocar para mim, Naná? 3:11. Ele questiona com Deus, ele ainda fala assim, Senhor, quem eu sou? Quem sou eu que vá até a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Né? Olha só a identidade dele aí, confundindo. Né? Ele estava tendo uma confusão, um conflito de identidade. Porque ele estava meio que perdido. Isso aí, às vezes, acontece conosco. Né? Mas, nessa manhã, o que eu estou trazendo para a igreja e para a minha vida também é sabermos que, mediante qualquer coisa, independente de qualquer coisa que aconteça, o pastor Sérgio já falou aqui, nós somos firmados em Deus, nós temos uma identidade em Deus. Porque aqui, olha, eu fiz uma anotação assim, ó, Jesus conquistou a nossa identidade na cruz. Ele pagou um preço por mim e por você para conquistar a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus hoje, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E nós não podemos deixar isso daí ofuscar. Por momento algum, por maior que seja a nossa dificuldade, esquecer quem somos em Deus. E, às vezes, nos pegar fazendo coisas, como o pastor Sérgio falou aqui, que não condiz com a identidade do cristão. Aí o versículo 11, dá para botar aí? Aí no versículo 14, coloca para mim também, Naná. E disse Deus a Moisés, aqui o Senhor ele está falando da identidade própria, a identidade de Deus. E ele fala assim, ó, o eu sou, o que sou, disse mais, assim dirás os filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Pronto, basta. A própria identidade de Deus. Olha só, quando você chegar lá, Moisés questiona, quem sou eu? Ele estava perdido, conflito com a identidade dele, ele não tinha muita noção de quem ele era. Não, ele estava escondido. Teve medo, e às vezes acontece isso conosco, mas o Senhor fala para ele assim, Deus garantiu. Deus falou assim, ó, o eu sou, diga para aquele povo que o eu sou, diga para Faraó, que o eu sou que te enviou. Pronto. E ali a gente já sabe de toda a história.
o outro personagem, que foram 3 personagens. O primeiro foi Moisés, o segundo foi Paulo e o terceiro foi Pedro. Outra pessoa que teve muita dificuldade foi o próprio apóstolo Paulo, né? Perseguidor dos cristãos. Ainda tem o seu nome, ainda quando perseguiu os cristãos, como Saulo, né? Depois Deus muda a identidade dele, coloca como Paulo. E a gente sabe, já conhece a história. Na passagem, indo para Damasco, o Senhor derruba ele do cavalo, e o que o Senhor fala para ele? Paulo, Paulo, Saulo, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que persegues a mim? Por que persegues os filhos, os cristãos? Né? E ali ele fica cego e tem todo um propósito de Deus, e o Senhor muda a identidade dele, coloca um novo nome na vida dele, e ali ele passa a chamar de Paulo, e a gente vê aí, ó, uma boa parte do Novo Testamento é escrito por Paulo, e Paulo foi uma grande referência de cristão. Será que nós somos referência de cristão? Será que nós, por onde passamos, temos sido referência de cristão? O pastor Sérgio até falou sobre isso. Existe uma identidade em Deus, emblemática, que eu coloquei lá naquele primeiro slide, não tem como voltar atrás. E tem a nossa própria identidade. Será que é onde a gente passa, a gente pode falar assim, a pessoa pode falar assim, lá vai um servo do Senhor. Estou falando isso por mim. Essa semana eu cheguei no local para uma visita, e a pessoa que me recebeu estava no meu trabalho. A pessoa soltou uma palavra, eu nunca tinha visto aquela pessoa, conversando com ela sobre as questões do local, e ela soltou uma palavra feia, né? E ela falou assim, me perdoa, me desculpa, porque eu já sei que você é uma pastora. E ela não me conhece. E eu tenho lutado, a minha oração tem sido dia após dia, Senhor, me ajuda. Ter uma identidade moldada em Ti. Senhor, me ajuda, que aonde eu passe, as pessoas falam assim, ó, ela tem uma identidade em Deus. Amém? Essa é a minha preocupação. Pastor Marcos, semana passada, até falava sobre isso aqui, que às vezes somos taxados como religiosos, né, pastor? Sim. É bom que sejamos reconhecidos como religiosos. Nós somos religiosos. Por quê? Porque tem muita gente que fala assim, mas não importa o que vão pensar de mim. A gente precisa se importar. A gente só precisa saber quem somos em Deus. Quem nós somos em Deus? Nós precisamos nos preocupar, sim. Qual é o testemunho que temos dado? No Congresso dos Jovens também, o pastor que veio ministrar aqui no domingo pela manhã na IBD, ele falava para os jovens, né, porque essa palavra é uma palavra muito voltada para os jovens. Ainda vou ter a oportunidade de estar ministrando para eles lá em cima essa palavra também. Porque os jovens querem fazer tudo, não é mesmo? Num bom sentido. E ele falava assim, eu posso, você pode fazer isso? Posso. Posso fazer todas as coisas, mas nem tudo me convém, como a própria palavra vai dizer lá em 1 Coríntios 6:12. Pode falar, Carlão. Na paz do Senhor, igreja. Porque eu, Carlos Machado, eu tinha vergonha de falar do meu passado. Eu não gosto de falar do meu passado, porque eu fiz muita besteira. E hoje em dia, eu tenho um coração alegre. Amém. Porque eu saio de casa com a cabeça erguida. E as pessoas notam isso. Porque antigamente eu não tinha certeza do que eu queria da vida. Eu já falei aqui muitas das vezes. Eu entrava dentro de casa, eu não via a minha família. Tomava banho, trocava de roupa e saía de novo. Hoje em dia, eu não fico dentro da minha casa. Eu sou homem aposentado, eu não fico na rua. Quando eu saio, hoje em dia, é com a minha família. Porque vale a pena. Porque quanto tempo eu perdi atrás? Porque a senhora está falando, a gente tem que colocar na nossa cabeça, nós somos servos do Senhor. Só isso, tá bom? Amém. Obrigado. Entra aí dentro daquele tema que o pastor Marcos trouxe sobre a gratidão, né, Carlão? Carlão, às vezes Deus só nos permite, às vezes Deus traz na nossa mente, por momentos,
coisas que aconteceu, coisas a qual você se envergonha, mas para mostrar quem somos em Deus hoje. E não termos vergonha. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Não pode. A igreja do Senhor ela vai avançar e o inferno ele vai recuar. E nós somos servos do Senhor, uma geração eleita, ungida pelo Senhor. Amém? Então, vou continuar lá no slide, Naná. Com base aí no texto que eu li, primeiro tópico ali, compreender que a verdadeira identidade do cristão vem de Cristo. Em Cristo você tem uma identidade eterna e inabalável. Ou seja, precisamos compreender, primeiro ponto, que a verdadeira identidade do cristão vem de Cristo. A nossa primeira identidade ela vem de Cristo. Ele nos chamou e tem um propósito para isso. 2, reconhecer os privilégios e responsabilidade dessa identidade. Reconhecer que somos filhos de Deus e que temos uma responsabilidade. A identidade de Deus precisa ser revelada em nós, como eu já falei, através do meu comportamento, das minhas atitudes, dos meus gestos, do meu pensamento, do que eu penso. Tudo isso está relacionado em reconhecer. Pode falar, pastora. Irmãos, a gente já vai mergulhando na palavra, né? Amém. E, assim, é aquilo, assim, que o apóstolo Paulo mesmo falava. O que ele tinha que fazer, ele não estava conseguindo fazer. Mas o que não era para ele fazer, ele estava fazendo. Não é verdade? Verdade. Então, há um conflito, não é verdade? Entre essa identidade do céu, essa identidade de Cristo Jesus, com a nossa identidade que já está decaída, né? Que ela é pecaminosa. Ele era perseguidor, ele estava lá vendo, né? Estevão ser apedrejado, ele estava consentindo sobre aquilo. Então, ele era um homem perseguidor, ele era um homem cruel. Na sua identidade humana, vamos colocar aqui, como o pastor aqui colocou também, né, o pastor Sérgio, a gente vai pensando assim, Senhor, e quantas vezes, Pai, aquilo que não é para eu fazer, eu estou fazendo. Meu Deus, Senhor, né? E o que eu tinha que fazer, eu tenho que negar a mim, eu tenho que lutar para poder deixar essa identidade de Cristo fluir na minha vida. Né? Então, irmãos, é uma luta, realmente. E o Espírito Santo é que vai, assim, lapidando isso em nós, né? Nos confrontando, nos falando, nos animando e nos dando graça, né? E a gente não pode fazer o quê? Retroceder, mas lutar para que essa identidade permaneça e se forme. Porque daí você começa a ver assim, eu preciso andar a segunda milha, não vou falar mais isso, Senhor. Porque é o Espírito que te convence, né, a mudança. De você olhar e falar assim, eu esperava uma outra atitude. Ele fez assim. Sim. Olha, Jesus está na vida dele mesmo. Ele mudou, hein? Sim, é verdade. Meu Deus, né? Então, o nome do Senhor começa a ser glorificado, né? E a gente vai exalar vida, né? Sim. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, isso só em Cristo Jesus. Só em Cristo podemos, né? Pastor Marcos quer falar. Deixa, a gente vai falando direto, né, todo mundo. Mas, pastora, a pastora agora há pouco até citou que teve um dia aqui na escola dominical, eu falei, né, irmãos, de religiosidade, né? Qual é, assim, o cuidado que nós temos quando a gente fala sobre isso? É porque qualquer comportamento hoje, no nosso tempo, qualquer comportamento mais, digamos assim, direto em relação a uma identidade, qualquer comportamento mais firme em relação à identidade, da nossa identidade, todos nós estamos aqui cristãos, alguém olha e diz assim, isso é religiosidade. E às vezes a gente se intimida com isso e baixa o nível, né? Mas isso é algo que vem numa batalha para roubar essa identidade da gente. Fulano, eu acho que ele está ficando fanático, né? É algo para tirar essa identidade da gente. Então, a gente não deixar que qualquer coisa parecida nos roube, sabe, pastora Cleide? Porque
religiosidade mesmo, uma coisa bem diferente, é falta de conhecimento bíblico, uma série de coisas. E volto lá ao texto de Moisés, quando o povo saiu, Deus colocou ali normas, regras, olha, vocês andam assim porque vocês são o meu povo, vocês são separados para mim. Agora imaginem, irmãos, todos nós que estamos aqui, vivermos no século que nós estamos vivendo, que tem algo que é predominante chamado o relativo. Então não tem nada mais, a pessoa fala, não, isso não é verdade, não, a verdade é muito relativa. Se nós não tivermos convicção da nossa identidade, a gente se comporta de maneiras diferentes. Exatamente. Identidade, né? Se você fala assim, eu sou brasileiro, sua alimentação é diferente, porque a alimentação do Brasil é diferente, o seu linguajar é diferente, a sua forma de vestir, quando alguém olha, outro dia eu ouvi alguém falando que estava nos Estados Unidos e falou assim, eu identifico um brasileiro quando eu fico olhando só para os pés dele, quando eu vejo sandália havaiana, é brasileiro. Né? Então, tem coisas que mostram que nós somos e nós não podemos, né? Isso não quer dizer que é soberba, nada disso. É aquilo ali que a pastora colocou, eu saber quem eu sou em Deus, eu sou em Cristo. Amém. Então, eu não preciso fazer como Pedro, que quis mudar a linguagem, a forma de falar, e eles falam, não, você é um deles, você fala parecido com eles, você é um deles. Então, a gente é isso, irmãos, a gente não tem que, eu sou uma nova criatura. Então, o Paulo mesmo, ele diz, olha, se vocês roubavam antes, não roubem mais, aquele que matava, não mate mais. Para a nossa linguagem de hoje, se a gente falava palavrão, a gente não fala mais, e acabou, irmãos, não faz parte da nossa vida, e o Espírito vai testificar com a gente. Mas é só quando eu estou na escola, quando eu estou diante das pessoas? Não, a gente está dentro de casa sozinho, e a gente sabe, tem um Espírito Santo que fala com a gente, às vezes tem uma programação, que a gente fala assim, essa programação não está batendo aqui com o meu coração, né? Eu tenho uma nova identidade, eu tenho uma nova vida, e eu não posso mais voltar a esse passado, né? Então, pastor, o que eu trago assim para a gente, quando eu falei nunca deixe, por qualquer palavra que queira te abater, nunca perca o desejo de fazer o melhor. Foi o que o pastor Sérgio, semana passada, trouxe, né? Não ter outros deuses diante do Senhor. Exatamente. Irmãos, nós temos uma linguagem diferente, nós temos conversas diferentes. Não adianta, a gente tem conversa diferente. Qualquer conversa que desentoie aquilo que edifica, vai trazer problemas com a nossa identidade. Tá? Então, vamos guardar isso, porque é precioso, foi Deus quem nos deu. Amém. O que o senhor está falando aí é muito importante, né? Porque a gente precisa estar sempre, foi o que eu falei sobre ser religioso, porque às vezes as pessoas tentam mudar, né, pastor? A nossa identidade, as pessoas tentam fazer com que a gente ache que a gente não tem essa identidade, que a nossa identidade é outra. Outro dia eu ouvi de duas pessoas, estava com duas pessoas conversando, e essas pessoas falando, se intitulam evangélicas, e falando sobre uma pessoa, inclusive uma pastora, e elas começaram a falar, e eu quieta lá, porque eu falo só depois, quando o senhor fala assim, é para você falar agora, eu falo. Aí também, eu falei de uma forma que nunca mais falaram. Não, porque a pastora já está no 3º casamento, e não sei o quê, e começaram umas histórias assim, e é o que o pastor Marcos está falando aqui, se a gente não tiver cuidado, as pessoas tentam moldar a nossa identidade, o mundo hoje está tentando moldar a nossa identidade, mostrar para a gente que a gente não tem uma identidade em Cristo. E eu esperei elas terminarem de falar, e eu falei. Falei, vocês me perdoam, mas essa pessoa aí não é uma pastora, ela não pode ser uma pastora. E aí comecei a falar várias coisas, elas se calaram, ficaram quietas, não falaram mais nada. Porque, às vezes, também, se a gente começa a se compactuar, né, pastor, com essas falas, eu posso sim, posso tudo, mas nem tudo me convém. E nesse processo aí de estar estudando essa palavra, estar estudando sobre a identidade de Cristo, eu vi algo muito interessante, me chamou muita atenção, e eu fiquei refletindo até hoje. Hoje, trends, modinhas, está moldando a nova identidade de Cristo. O que é isso? Modinhas e essa palavra em inglês, né? Tendência. Tendência, onde está? Está lá nas redes sociais. E, às vezes, nos pegamos. Precisamos termos cuidado, porque nós temos uma identidade em Cristo. Aí diz que estão moldando a identidade do cristão. Isso não pode acontecer conosco.
Nós precisamos saber quem somos em Deus. Que nós temos uma identidade em Cristo. Isso aí não pode nos confundir quanto servos do Senhor. Graça e paz, igreja, bom dia. A gente não quer atrapalhar o estudo, Nada, pastora. né, mas a gente vai ouvindo, e na medida que vai ouvindo o estudo, a gente vai sendo confrontados com tanta verdade que nessa manhã tem sido exposta para a gente, né, e a gente louva a Deus. Me faz lembrar de quando Judas ele vai trair Jesus, é necessário ele beijar. Por quê? Os 11 eram tão parecidos com Jesus que ele tem que beijar Jesus, a mostra, né, dos soldados romanos, para poder identificar quem era Jesus. Então, isso mostra para a gente, né? Nós somos a identidade de Cristo. Amém. Né? Somos Glória a Deus. muito parecidos, temos o DNA. Então, Amém. essa reflexão para a nossa Amém. vida também. Amém? Essa semana, a mídia aí está sendo bombardeada por uma fala, né, de um pastor que é referência para nós, um líder, porque foi exposto nas redes sociais, por uma palavra, né, uma palavra aí que o mundo tem como obscena, e ele está sendo massacrado. Então, a nossa fala é uma só, é a fala de Cristo. Amém? Amém, amém. Obrigada aí pela contribuição. Então, continuando aqui no slide, reconhecer o privilégio e a responsabilidade dessa identidade. 3, aplicar essa verdade na nossa vida diária. Isso aí precisa ser aplicado em nós, no nosso dia a dia. Já falamos muito sobre isso. Eu gostaria, Naná, que você abrisse lá, colocasse lá Hebreus 12, 1, que até citei essa palavra aqui no dia que o pastor Sérgio estava falando sobre o primeiro mandamento. Que diz assim, portanto, nós já conhecemos, é bem conhecido de nós, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, nós, como servos, né, precisamos entender, aplicar essa verdade na vida diária, que nós somos rodeados de uma nuvem de testemunha, a todo tempo. Tem um pastor, amigo nosso, que ele falava sempre, fala até hoje, que nós estamos numa vitrine. Nós estamos ali expostos, nós como servos do Senhor, então precisamos dar bom testemunho. Ter a identidade em Cristo requer renúncia, precisamos renunciar. Renunciar ao velho eu, renunciar àquilo que às vezes achamos que, como o pastor Marco já falou aqui, às vezes nos pegamos ouvindo coisas que não é para estarmos ouvindo. E às vezes o Senhor fala, né? Pelo menos o Senhor fala comigo. Ó, isso aí não é para você ver, não. Isso aí não é para você falar, não. Toma cuidado. Nós precisamos, quanto servos do Senhor, quanto termos uma identidade em Deus, precisamos ter cuidado no nosso falar, cuidado no nosso agir. Por quê? Porque as pessoas estão nos observando. E, às vezes, a pessoa ela vai te insultar para poder ver se realmente você é aquilo que você diz. Está entendendo, pastora Marta? Foi o que aconteceu comigo outro dia? Estava sendo insultado para ver o que eu ia falar. Só que aí eu tive que falar, né, irmãos? E não foi uma palavra fácil, não. Foi uma palavra bem dura. E daquele dia para cá, ninguém nunca mais falou sobre essas questões. Amém? Próximo ali, ó, na introdução, irmãos, vamos correr um pouquinho. Se alguém perguntasse quem é você, eu iniciei fazendo essa pergunta, né? Se alguém te perguntasse assim, quem é você? Quem é você, Wilka? Né? Como você responderia? Pois muitas pessoas definem sua identidade pela profissão, família, aparência e conquista. Já até falamos sobre isso aqui. Para o cristão, a identidade é definida porque ele é em Cristo. E pronto. Pastor Marcos já falou isso aqui, pastor Sérgio. Para o cristão, a identidade é definida porque ele é em Cristo. Por quem você é em Cristo. Aí é falado ali, ó, pela profissão, não é pecado termos uma profissão, né? Não é pecado, nós somos de uma família. Esses dias aí pensando sobre essas questões, a minha mãe era uma pessoa muito conhecida no bairro onde a gente mora, onde eu moro até hoje, onde ela morava. Sabe quem? Cleide, a filha da Marta. Né? Isso aí não é pecado. Mas quem somos em Deus?
Isso aí não nos mostra quem somos em Deus. A gente tem uma identidade. Para os cristãos, a identidade definida por ele é definida por quem ele é em Cristo, pela aparência. O pastor Marcos também falou aqui, ó, sobre aparência. Pela minha aparência ou pelas minhas conquistas? Não é pecado conquistar também, né? Ter um bom emprego, um bom trabalho, um carro, nada disso. Mas quem é você em Deus? Isso aí é importante, você nunca esquecer, mediante tudo isso, todas essas conquistas. Lá no livro de Efésios 1, do 4 ao 5, o livro de Efésios ele é o que mais vai retratar sobre a verdadeira identidade do cristão. Diz assim, Deus nos escolheu e nos adotou como filho. Pode abrir lá, Naná, para mim, por favor? Oi? Efésios 1, 4 e o 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi para isso que nós fomos chamados. Aí a próxima fala assim, pode pôr lá, Naná, o slide. Aí eu até anotei aqui, olha, será que agimos por impulso, comprometendo a nossa identidade cristã? Aí agora o próximo é quem éramos antes de Cristo. Efésios 2, do 1 ao 3, para a gente ganhar tempo, eu não vou abrir, não. Mortos espiritualmente pelo pecado, escravos das paixões da carne, sem esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, nós não éramos ninguém, né? Antes, mortos espiritualmente pelo pecado, a pastora Marta até falou isso aqui, escravos das paixões da carne, sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2, 12. Abre para mim lá. Foi? Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, nós éramos mortos espiritualmente pelo pecado, escravos das paixões da carne, sem esperança e sem Deus no mundo. Exatamente como... Pode voltar para o slide, Naná. Exatamente como um documento de identidade vencido. Nossa identidade antiga não serve mais para nada. Existem algumas etapas. Hoje é obrigatória, a criança ela nasce. Além da certidão de nascimento, ela já tem que sair com CPF e RG. Né? Só que tem um prazo de validade aí, essas identidades elas vão trocando a cada período. Né? Até chegar à maioridade, que é 18 anos, aí troca, e às vezes é definitiva, outras pessoas não, por terem problema de impressão digital. Mas exatamente aqui, olha a comparação que é feita aqui, ó, como um documento de identidade vencido. Não tem mais validade. A nossa identidade antiga não serve mais para nada, ou seja, não tem mais serventia. Né? Agora, o próximo tópico. Quem somos agora em Cristo? E agora, quem nós somos em Cristo? Né? Eu queria que Naná colocasse para... Alguém quer? Alguém quer falar alguma coisa? 1 Pedro 2,9. Eu queria que você colocasse, tem uma versão, que é a nova versão transformadora, acho que é. Vê se você tem como colocar essa. Que fala sobre, o texto vai falar sobre identidade. Que é a NVT.
ver se é essa daqui que vai falar sobre identidade. Essa daqui também não fala. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem uma versão que fala até sobre a identidade, faz uma troca ali. Quem somos agora em Cristo, né? Aí em 1 Pedro a gente viu. Filhos de Deus, adotados pela graça, nova criatura, vida transformada. Precisamos ter uma vida transformada em Cristo. O pastor Marcos também falou aqui, o pastor Sérgio falou sobre isso. Nós precisamos. Se nós aceitarmos Jesus e não termos uma vida transformada em Cristo, mas isso aí é uma palavra para novo convertido? Não, essa palavra é para nós, servos do Senhor. Porque, às vezes, nos pegamos fazendo coisas que não condiz com a identidade que temos em Deus. Quem somos agora em Cristo? Né? Filhos de Deus, adotados pela graça, nova criatura, vida transformada. Precisamos ter a nossa vida transformada. Cidadão do céu, pertencente ao reino dos céus. Até foi o que o pastor José Ricardo falou na ministração dele no dia que o pastor Marcos ministrou pela manhã, e ele ministra à noite falando falou até sobre identidade e sobre cidadãos do céu. Filipenses 3:20, Naná, abre lá para mim, por favor. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Senhor, do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos ansiosos pela volta do Senhor. Quando tentamos vincular a nossa nova identidade a coisas e às pessoas, nos decepcionamos. Eu fiz essa anotação aqui. O próximo slide, Naná, diz assim: quais são os privilégios de sermos nova criatura em Cristo? Perdão, paz em Deus, ou seja, paz com Deus, acesso direto ao Pai e a responsabilidade da nossa identidade. Né? O perdão, nós recebemos o perdão de Deus. Hoje nós temos a paz com Deus, que é a paz que excede todo o entendimento humano. E temos também o acesso direto ao Pai. E o próximo slide aí, Naná. Quer falar? Pastor Sérgio quer falar, Tiago. Eu falei que não ia falar, mas a minha identidade deu uma... Volta, Naná, por favor, o slide anterior. É sobre a responsabilidade da nossa identidade. Eu estava pensando aqui que nós temos uma identidade, né? Humana. E se a gente, de alguma forma, tentar mudar essa identidade, isso é crime. Sim ou não? Violação. É crime, né? Falsidade ideológica. É crime. Se a gente mudar a nossa identidade. Tem gente que até tenta mudar, né? Faz uma cirurgia plástica, né? Mas é crime. E quando a gente não corresponde à identidade de Cristo, o que acontece com a gente? Que se mudar a identidade humana é crime, e muitas pessoas pagam por isso, né? E quando a gente muda a nossa identidade em Cristo, dependendo da situação e do momento, o que será que acontece com a gente? Quantas vezes você já foi diferente da identidade de Cristo por alguma circunstância? Você teve que ser diferente. Você teve que se adequar àquela situação ou àquele momento. Quantas vezes você pagou uma propina? Quantas vezes você deixou de fazer o que era correto? Será o que acontece? Aí fica para cada um de nós pensarmos sobre isso, né? Amém. Acesso ao Pai, privilégio, né? Viver em santidade, representar Cristo como embaixadores, servir no corpo de Cristo. Esses são os privilégios que nós temos.
É que o meu está um pouquinho diferente aqui. Como manter firme a identidade em Deus? Renovar a mente com a palavra, permanecer em Cristo, rejeitar falsas identidades impostas pelo mundo. O pastor Sérgio estava falando aqui agora sobre isso. É rejeitar. É o que eu falei aqui antes. Às vezes as pessoas querem moldar a nossa identidade. O mundo ele quer moldar a nossa identidade, trazendo para dentro, às vezes, da nossa casa coisas que não condiz como servos do Senhor, né? Rejeitar as falsas identidades impostas pelo mundo. O mundo ele quer te colocar aí, moldar você na forma que é o mundo, mas nós somos moldados na forma que é Cristo. Nós somos moldados em Deus, nós temos uma identidade em Deus. Nós somos filhos de Deus e co-herdeiro com Cristo. Nós somos nova criatura. Desde o momento em que o Senhor nos aceitou, nós temos uma nova identidade em Cristo. Como manter firme... próxima? Não, esse daí mesmo, Naná. Como manter firme essa identidade? Renovar a mente com a palavra, foi o que o pastor Marcos falou aqui, através da palavra. A gente precisa exercitar, ter esse exercício diário, que é através da palavra que a gente vai conseguir vencer essas dificuldades que vivemos no dia a dia. Quando o mundo ele tenta emblematizar uma outra identidade em nós, é através da palavra. A gente só vai poder argumentar, só vai poder falar, olha só, isso aí está errado, não é assim desse jeito, não é dessa forma. Ah, mas o fulano é evangélico e não dá testemunho de cristão. Não é desse jeito, você tem que ter conhecimento da palavra. Permanecer em Cristo, rejeitar as falsas identidades impostas pelo mundo, reflita o que mais influencia a minha identidade hoje. A palavra de Deus ou a opinião dos outros? Identifique áreas onde você ainda vive segundo a identidade antiga. Isso aqui também é para a igreja refletir. Tá? Trouxe isso aí para nós refletirmos, para mim refletir e para a igreja refletir. O que mais influencia a minha identidade hoje? Se eu perguntasse para a igreja aqui hoje, o que mais influencia na identidade da igreja? A palavra de Deus ou a opinião dos outros? Fica para a gente meditar e refletir. Identifique áreas onde você ainda vive segundo a identidade antiga. E que nessa manhã a gente possa estar fazendo essa reflexão, irmãos. Aonde precisa de mudança? O que precisa ser mudado em nós? O que temos feito que tem desagradado o coração do Senhor? Será que nós estamos vivendo essa tendência? Estamos deixando entrar dentro do nosso lar, na nossa vida quanto cristão, no nosso dia a dia? Ah, mas o mundo faz. Ah, mas as pessoas estão aí fazendo isso, eu vou fazer também. Mas servo do Senhor fala palavrão? Servo do Senhor ouve música do mundo? Servos do Senhor tomam um vinho, bebe uma bebida sem álcool, né? Porque hoje em dia aí tem. Mente, né, pastor? Mentira santa, ainda tem gente que usa assim, mentira santa. Né? Uma mentira santa não é mentirinha santa. Vai para o inferno uma pessoa que fala isso. Exatamente. Exatamente. Para nos acusar, né, Carlão? Amém. É isso aí. Capítulo 4. Efésios capítulo 4 fala sobre a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade no seu sentido. No 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí vem falando, deixai a mentira,
aquele que furtava não furte mais, fala sobre todas essas coisas, né? Então, assim, verdadeiramente há uma mudança, né? Que a gente vem nos despojar do velho homem, né? E nos renovar no novo homem, né? Como diz aqui. Amém. Nova criatura. E, como eu falei, irmãos, essa palavra é para nós hoje, mas essa palavra aí eu ouvi lá no início da minha caminhada com Cristo, né, pastor Delcia? Não, é para hoje, é para nós, é para esse momento atual, sabe por quê? Nós estamos vivendo um momento na nossa vida que, se a gente não tiver cuidado quanto servos do Senhor, quem tem identidade em Deus é engolido por essas modas, por essas coisas que a gente tem visto no mundo, pastor. Pode falar. Exatamente. Então, eu estava pensando aqui, como que nós estamos diante de um desafio, né? Claro, essa é a palavra de Deus e é desafiador mesmo. E é interessante pensar como que a nossa identidade, ela começa a ser corrompida por pequenas coisas, né? Ela começa aos poucos. E eu estava pensando aqui, que eu conheço uma pessoa que ela tem um testemunho que ela dizia o seguinte: trabalhava em uma grande empresa, uma empresa muito grande, e ele falava sempre que o chefe dele, quando não queria falar com alguém, dizia para ele assim: olha, se ligarem e o telefone tocar e for para mim, você fala que eu não estou. Ó, pequenininho, né? Essa mentirinha aí. Pode falar que eu não estou. E aí ele falava isso, né, até em tom de brincadeira, e ele dizia que falava assim: ó, o senhor fulano de tal mandou dizer que ele não está. Né? E eu fiquei pensando aqui, como que a gente faz isso na nossa casa, no nosso trabalho. Então, olha como que a nossa identidade ela vai sendo corrompida aos poucos, nas pequenas coisas. E aí que está o alerta, né? Exatamente. Porque eu lembro que muitas vezes, inclusive eu pedia para a Cleide lá em casa, quando chamavam, Cleide, fala que eu não estou não. No início da minha caminhada, tinha um irmão lá da igreja, que iria lá em casa toda quarta-feira. E ele fez isso, irmãos, acreditem, por 7 anos. Toda quarta. Só que tinha dia que eu não queria nem ouvir a voz dele. E eu falava: Cleide, fala para ele que eu não estou em casa. Por favor. E a Cleide: não vou falar, não. E eu tinha que ouvir o irmão, né? Graças a Deus pela vida do irmão. Louvado seja Deus pela vida dele. Glória a Deus. Né? Então, irmãos, é um estado de alerta, porque são as pequenas coisas, o mínimo detalhe, que vai fazendo esse comportamento se tornar natural. Né? Então, que o Senhor nos mantenha alerta. Amém. Glória a Deus. Mais alguém quer falar? Que eu vou estar finalizando aí esse momento. O pastor Sérgio estava falando aí, e o que eu trouxe para nós essa manhã é para nós refletirmos. Viu, pastor Marcos? Pastor Delci, pastor Sérgio, pastora Marta, pastora Deise, para nós refletirmos, porque às vezes, irmãos, a gente esquece quem somos em Deus, para que o Senhor nos chamou. E nós esquecemos e às vezes nos pegamos, como o pastor Sérgio falou aqui. Diz que eu não estou. E eu sei que o tempo é pouco, a gente teria muito mais coisas, mas é esse momento aí, nós vamos estar encerrando. Pastora, e a conclusão, pode falar, pastora Marta. só uma coisinha aqui que está assim, estou refletindo que é importante. Então, como o pastor Sérgio falou, como tudo que tem colaborado, né, para essa palavra, que é reflexiva para nós, né, a gente está direcionando tudo para a nossa vida, não é verdade? É uma reflexão, e isso vai gerando para que a gente comece a pensar para causar mudanças boas, né? E aí a gente começa a pensar assim: mas eu estou lá na igreja, eu faço tudo, eu ajudo aqui, eu faço aqui, mas aí eu vou fazendo essas coisinhas aí que o pastor Sérgio está falando. Entre outras coisas que vão entrando, irmãos, e vão gerando na gente outros comportamentos, assim, parece que invisíveis. Sim. Mas o Espírito Santo, que nos vê todos os dias e sabe, nos sonda, nos esquadrinha. Eu não posso me esconder do Senhor, não é verdade? Aí a gente entra também naquela passagem que fala assim: Senhor, mas eu fazia isso, eu fazia aquilo. É que ele fala para a gente ali, né, despertando. Aí ele fala assim: mas eu não te conheço, não.
Aí eu tento colocar a minha identidade lá, né? Minha identidade aqui, salva por Cristo. Mas assim, eu comecei a roer, né? Um monte de coisa, deixar instalando, né? E nesse dia ele vai dizer para mim que ele não me conhece. Então não importa eu estar aqui, eu fazer isso, fazer aquilo. O que está valendo diante de Deus é essa mudança que vai realmente gerar vida. E porque isso, irmãos, é de todo dia, nunca está pronto. A gente vai precisar lutar sempre. Então, é por isso que a gente, né, não podemos jogar a toalha. Eu não posso dizer assim, não tem mais... Porque um dia eu perguntei para um pastor assim, mas pastor, por outro pastor, não meu marido, tipo, mas ele fez isso, fez aquilo, pastor. É que eu estava revoltada, irmão, chateado com aquele comportamento. Aí ele falou assim, mas Marta, ele disse que quer voltar de novo, ele quer tentar mais uma vez. Eu falei, mas o senhor vai deixar de novo? Aí eu não entendo isso, pastor. Ele falou assim, mas Marta, Jesus não joga ele fora, como é que a gente vai jogar? Você não lembra lá daquele homem lá na cruz, Marta? Ele estava sendo crucificado, ele merecia tudo, mas ele se arrependeu. E o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquilo, irmãos, me bateu forte. Eu falei, Marta, quem é você para botar algum limite? Porque ele falou, se tiver 0%, mas se ele falar, eu quero, tivesse até morto, mas falou assim, eu quero Jesus novamente. Jesus ia resgatar ele, né? Então, isso fica para a nossa reflexão. Não é porque hoje eu não consegui, eu vou dizer, acabou para mim. Não, Senhor, eu quero se mudar e realmente lutar, porque o Espírito Santo vai gerar mudança, porque é Ele que gera. Amém. Quero deixar para a igreja nessa manhã, só um minutinho, minha irmã. Não negocie a sua identidade em Deus. Não negocie em quem você é em Cristo. Em quem você está firmado, como a pastora Marta e todo o ministério louvou aqui agora, aquele louvor do Kleber Lucas, né? Plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça. Que nós possamos ser plantados pelo Senhor e no tempo certo nós iremos florescer. A nossa irmã Rosângela quer falar. Pode falar, irmã. Então, a paz para todos, né? Bom, eu vou falar de mim, né? Quando eu me converti, eu era uma pessoa que eu odiava muito. Eu odiava. Se uma pessoa me fizesse uma coisa assim, aquilo ali ficava no meu coração. E depois, com o tempo, né? Eu ouvindo a palavra, né? E tudo. Eu tive um confronto com o Espírito Santo e ele foi me moldando nessa área aí. Por quê? Porque a família do meu pai, eles odiavam. Meu pai morreu com ódio do pai, morreu de câncer, pedindo perdão a meu pai. Falou que não ia perdoar o pai dele porque ele tinha traído a mãe dele e aquela coisa toda. Então, eu me lembrava disso, fui me lembrando disso, e isso eu fui cobrada, né? E hoje, né, muitos daqui sabem, né, eu sofri um golpe, né? E o que o Espírito Santo virou para mim e falou, filha, ora por essa pessoa que te passou esse golpe. Falei, o quê? Pelo amor de Deus, Senhor, ora. E eu hoje tenho aprendido a fazer isso. Eu tenho orado pelas pessoas que me fazem mal, por aqueles, Senhor, perdoa, cuida, transforma, sabe? E eu tenho tido muitas coisas boas na minha vida depois que comecei a praticar isso, porque eu tenho feito aquilo que o Senhor quer, não o que eu quero. Amém. Sabe? Nós precisamos, isso é uma batalha diária, né? Como você falou, né, pastora? É diário. A gente precisa perdoar. E para concluirmos, irmãos, eu queria pedir à pastora Marta, antes de eu terminar essa parte, se podia cantar aquele louvor do Kleber Lucas, Carvalho de Justiça. Carvalho de Justiça, né? Nossa identidade, para nós concluirmos, eu vou estar lendo essa última parte aqui, nossa identidade cristã não é uma etiqueta religiosa, não é um emblema, irmãos, não é religiosidade, mas uma nova realidade espiritual. Saber que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando vivemos de acordo com ela, refletimos a glória de Deus. Nós somos o espelho. E impactamos o mundo. Ou seja, quando vivemos de acordo com a identidade de Deus,
refletimos a glória dele e impactamos o mundo. Irmãos, minha oração hoje ao Senhor tem sido: Deus, me ajuda a te servir. Me ajuda a ter uma identidade moldada em Ti. Senhor, que por onde eu passar, verdadeiramente eu seja reconhecida como serva Sua. Podem falar que eu sou uma pessoa estranha. Quando alguém quer me... Quem ela é? Já passei em alguns lugares. Eu sou serva do Deus Altíssimo. Sou Cleide, mas eu sou serva do Deus Altíssimo. E tenho tentado, irmãos, com a ajuda de Deus. Porque sem a ajuda dele a gente não consegue. Eu vou deixar para a igreja aqui nessa manhã uma pergunta. Quem você é? O que te define? Que essa palavra ela possa vir de encontro aos nossos corações nessa manhã. Que seja uma manhã de reflexão para nós. Se porventura você tem detectado algo na sua vida que precisa ser mudado, que não tem condizido com a identidade que você recebeu de Deus, busca o Senhor, pede ajuda. Pede ajuda ao Senhor dia após dia. Porque vivemos num mundo difícil, onde muita coisa tem tentado contra nós. Mas com a ajuda de Deus, a sua ajuda sozinha, só você, com seu braço forte, você não vai conseguir. Mas com a ajuda do Deus Todo-Poderoso, aquele que te criou, te chamou, você vai poder todas as coisas. Amém? A fim de que se chame a vale de justiça.